Revelar-te a mim.
Lucas, no capítulo 1, no versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém. Por mais de 400 anos, não houve um profeta, não houve uma visão, anjos que trouxessem uma mensagem a alguém lá de Israel. Parecia que Deus estava em silêncio. E aí Lucas, que escreveu esta carta, ele era médico, ele era um historiador, e ele começa contando a história do nascimento de Jesus, e ele começa a localizar o evento. Ele não é uma fábula, não é uma história com E inventada, mas era a história, e ele coloca a data nos dias do rei Herodes. Herodes aqui foi o rei da Judéia. Ele se chamava de Herodes o Grande. Foi Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém. Quando a Bíblia fala que os reis magos trouxeram a notícia que Jesus nascera, e vieram falando: nasceu o rei dos judeus, ele tinha tanto medo que alguém tomasse o seu trono, que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, nos arredores de Belém, tentando assim matar ao menino Jesus que havia nascido. Ele era um homem muito mau. E Lucas localiza aqui a história que está começando, falando: olha, nos dias de Herodes havia um sacerdote. Não fala nada de especial nesse sacerdote. Não fala que ele era inteligente ou bonito. Era apenas um sacerdote no meio de 18.000 sacerdotes que haviam naquele tempo lá em Israel. Ele era casado com uma moça chamada Isabel, que na verdade hoje já não eram mais moços, eles já eram velhos. Isabel era de uma família de sacerdotes. Naquela época o sacerdote, ele vinha de uma tribo, de um filho lá de Israel. Todas as pessoas que nascessem naquela família, quando eram homens, eram sacerdotes. Então, Zacarias era sacerdote, o pai de Zacarias foi sacerdote, o avô de Zacarias foi sacerdote, os irmãos de Zacarias eram sacerdotes, os tios de Zacarias eram sacerdotes, os seus bisavós, tataravós e todos os ascendentes foram sacerdotes. Zacarias e a sua esposa eram retos, eles eram justos, eles gostavam das coisas certas, eles amavam a Deus. A Bíblia diz que eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele vivia como um sacerdote na sua cidade, ajudando as pessoas, e 2 vezes por ano Zacarias ia até a cidade de Jerusalém para trabalhar lá no templo por 1 semana por vez. Na verdade, eram tantos sacerdotes em Israel, que os sacerdotes eles trabalhavam lá no templo em Jerusalém apenas 2 semanas por ano, 1 semana talvez no começo e 1 semana no fim. Só que tinha uma coisa:
que eles não tiveram filhos. A Bíblia diz aqui no versículo 7, que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e eles eram já avançados em anos. Quando a Bíblia fala avançados em anos, está falando que eles deveriam ter acima de 60, 70 anos, talvez até 80 anos. Eles não tiveram filhos, e para o judeu, não ter filho era a pior coisa. Para a mulher judia, não ter filhos era como se ela fosse menos mulher. Ela era um estigma, uma coisa. As pessoas falavam: esse pessoal deve ter cometido algo muito grave, eles devem ter errado, cometido algum pecado grave, de maneira que Deus amaldiçoou a vida deles, e eles não podem ter filhos. E com certeza Zacarias e Isabel, eles oraram para Deus dar um filho para eles. E os anos foram se passando, os meses foram se passando, e a oração deles não foi ouvida. A princípio parece que Deus não ouviu a oração. Era Páscoa. Os sacerdotes foram convocados para irem para Jerusalém. E lá se vai Zacarias e os outros para servir no templo. Havia lá um lugar santo no templo, que só os sacerdotes entravam lá. Era como se fosse esse palco, esta metade aqui, este lado era chamado lugar santo. Só o sacerdote entrava no lugar santo. Na verdade não era qualquer sacerdote que entrava ali. Algum sacerdote, ele era sorteado para entrar ali naquele lugar, e ele entrava ali, ele tinha uma única chance na vida dele de entrar ali naquele lugar. Eles serviam lá fora, mas quando ele era sorteado para entrar nesse lugar santo, havia algumas coisas que para Israel tinham um significado tremendo. Aqui do lado direito, quando ele passava a cortina, aqui do lado direito tinha uma mesa com 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Aqui desse lado esquerdo havia o candelabro, que é o símbolo de Israel até hoje, aquele castiçal com as lâmpadas, o fogo ali queimando dia e noite, que iluminava um pouco aquele lugar. E na frente havia aqui um altar, chamado de altar do incenso, que eles pegavam as brasas do lado de fora. Do lado de fora havia um altar aqui chamado altar do holocausto, onde eles entregavam os animais, ofereciam os animais, cordeiros, enfim, e ali ele pegava em uma vasilha uma porção de brasas do altar, colocava na vasilha, e ele passava a cortina uma única vez na sua vida, e entrava naquele lugar e colocava brasa naquele altar, pegava um chifre com azeite, um chifre de animal cheio de azeite, derramava aquele incenso sobre as brasas, subia uma fumaça cheirosa, perfumada, que enchia aquele lugar. Aquilo simbolizava a oração que era feita a Deus. E então imediatamente ele saía, ele se virava e saía para fora e ia viver a sua vida. Uma vez na vida, os sacerdotes eram sorteados para poder ter o privilégio de oferecer o incenso, de passar esta cortina aqui e chegar até esse primeiro altar do incenso. Uma vez na vida apenas, o sacerdote poderia fazer isto daí, e nem todos conseguiam fazer, porque eram tantos sacerdotes que não havia a oportunidade para as pessoas fazerem isso daí. Então os sacerdotes, eles trabalhavam lá do lado de fora, o povão ficava lá no pátio, não podia nem chegar perto desse lugar aqui. Era um lugar para o judeu, um lugar sagrado, um lugar santo. Eles tinham medo até de entrar nesse lugar e ter cometido algo errado e morrerem nesse lugar. E a Bíblia diz então que era a época da Páscoa, os sacerdotes estavam em Jerusalém e se lançou sortes, e a sorte caiu sobre Zacarias.
Zacarias foi sorteado para poder entrar neste lugar, e pela primeira vez na sua vida, ele entrar nesse lugar e ele ver esses objetos, e ele poder chegar até o altar e derramar o incenso e oferecer o incenso para Deus, representando a oração das pessoas. Era um privilégio tremendo. Ele talvez ficou aquela noite muito emocionado em poder ser sorteado. Era o maior dia da sua vida. Você pensa no maior dia da sua vida, aquele era o auge do trabalho dele, o auge da sua vida. Ele se sentia um privilegiado em poder entrar ali naquele lugar, aquela única vez, e talvez aquela noite ele não dormiu. E a Bíblia diz, no texto que eu li, que ele entrou, o povo ficou lá fora orando, e ele entrou naquele lugar, um lugar meio escuro, somente o fogo queimando ali que não se apagava, e ele entrou com as brasas, ele derramou sobre aquele altar, ele derramou o perfume, o incenso ali, a fumaça subiu, e imediatamente ele iria virar-se e sair, e a Bíblia fala que quando ele ofereceu o incenso, do lado direito do altar, apareceu um anjo. E falou para ele, Zacarias, olha só, versículo 13, disse-lhe o anjo, Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Mas que oração foi ouvida? Porque a gente faz tantas orações. Será que a oração que eu fiz a semana passada foi ouvida? A oração do mês passado foi ouvida? Mas não, a Bíblia fala o seguinte, que o anjo falou para ele, a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, a quem você vai chamar de João, que significa Deus é cheio de graça. Eles já haviam parado de orar há dezenas de anos. Eles oraram sim quando tinham 20 anos de idade, Senhor, nos dê um filho. Talvez Isabel chorou muitas vezes lá no templo, na área que as mulheres ficavam. Talvez ela muitas vezes chorou lá, Senhor, me dá um filho, Senhor, tira esta vergonha da minha vida, responde a minha oração. Mas aparentemente Deus nunca falou, aparentemente Deus nunca respondeu, ela nunca ficou grávida, e agora os anos se passaram, e os dois estão velhos, eles estão já com 70, 80 anos, e agora Deus fala para ele, olha, não tenha medo, a tua oração foi ouvida, porque Deus não se esquece da oração do justo, daquela pessoa que ama o Senhor, daquela pessoa que quer fazer o melhor para Deus. Deus ouve a nossa oração, e Deus ouve a tua oração, mesmo quando aparentemente a resposta não veio agora. E às vezes Deus não dá a resposta hoje, porque Ele quer fazer algo maior em nossa vida amanhã. Às vezes Deus, se respondesse hoje, o milagre não seria tão grande. Você sabe, meu amado, na vida das pessoas, os maiores milagres acontecem nos momentos de maiores crises. Como é que vai acontecer um milagre se não tem um problema muito grande? E agora Deus está dizendo, eu vou dar a você um filho, e eles estão velhos, 70, 80 anos, é impossível para os homens, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Talvez haja alguma coisa na tua vida que é impossível, você pode pensar, não tem jeito, mas os impossíveis são para o Senhor, não há nada difícil para Deus. Deus pode fazer o que a medicina não pode fazer, Deus pode fazer o que o homem não pode fazer, Deus pode curar a doença que o homem não consegue curar, Deus pode realizar o impossível
impossível. Aquele casal, eles eram velhos, mas Deus falou: a tua esposa Isabel, ela vai dar à luz a uma criança, e você vai colocar o nome dele de João. Ele na verdade vai ser o precursor, Deus fala. Ele vai trazer alegria a muita gente. Ele vai vir para anunciar o Salvador. Era uma criança especial que iria nascer. Sabe, meus amados, quando a gente serve a Deus de coração, não importa as situações em nossa vida, quando nós perseveramos em servir a Deus de coração, Deus vai se lembrar de nós. O nome de Zacarias significa Deus se lembra. Deus não se esquece, Deus se lembra. Deus se lembra das orações, Deus se lembra das lágrimas, Deus se lembra das conversas que nós tivemos com Ele. Você até pode se esquecer de algo que você falou para Deus há 20 anos atrás, mas Deus se lembra das palavras que você falou para Ele, e que hoje você já se esqueceu, mas estão anotadas lá. Às vezes nós falamos para Deus: o Senhor não sabe que não dá mais, o Senhor não sabe que não tem mais saída, o Senhor não sabe que não tem mais jeito. Algumas vezes em nossa vida nós passamos por situações que nós mesmos pensamos assim. Às vezes até falamos para pessoas próximas a nós: você não sabe que não tem mais jeito, você não sabe que não tem saída. Mas para Deus sempre tem uma saída, meu amado. Para Deus sempre tem algo que pode acontecer. Deus sempre pode surpreender você. Deus pode surpreender você. Deus pode surpreender você quando você não tiver mais esperança. Porque aparentemente eles não tinham mais esperança. Há alguma coisa que Deus não possa fazer? A Bíblia diz assim: o Senhor falou assim: agindo eu, quem é que pode impedir? A porta que Deus abrir, nenhum homem pode fechar. A porta que Deus fechar, ninguém pode abrir. Se Deus resolve abrir a porta na tua frente, ninguém vai poder fechar aquela porta. Então Deus falou para ele: olha, será que tem algo difícil para Deus fazer? Lá no teu coração creia, um milagre vai acontecer em minha vida, o impossível vai acontecer na minha casa. Pastor, eu não vejo saída, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer. Eu nem sinto nada, mas Deus vai fazer alguma coisa em minha vida ainda amanhã, semana que vem, o mês que vem. Sabe, meu amado, é o que Deus quer fazer. É o que Deus fez na vida de Zacarias e de Isabel, e quer fazer na minha vida e na sua vida também. Amém.